Voltamos, então, exercício 54 do capítulo 4 diz o seguinte: descubra quantos números inteiros negativos e quantos números inteiros positivos satisfazem a seguinte desigualdade. Então, é bem parecido com o exercício que a gente acabou de fazer, só que ao invés de ter duas inequações, produto, agora nós temos três. Mas o raciocínio é o mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir as raízes das minhas inequações. Então, eu vou botar aqui e vou descobrir a da primeira, tá bom? Vou chamar essa aqui de I, essa aqui de 2i e essa aqui de 3i, tá bom? Os nossos números romanos, 1, 2 e 3. Para a nossa primeira inequação, eu vou colocar 2x ao quadrado menos 9x mais 4. Então, olha só, a minha soma dessa equação tem que dar menos b sobre a, então menos 9 dá 9, 9 dividido por 2. E o produto dá 4 dividido por 2 dá 2. E aí você olha assim, caramba, deu fração. Aí você já sai partindo para baixo. Vamos relembrar, existe um teste que eu vou te ensinar a fazer agora que você pode descobrir mais rápido antes de entrar embaixo. Você sempre faz esse primeiro teste, tá bom? 9 dividido por 2, se você quiser fazer na conta, você vai descobrir que é 4,5, tá bom? Se você fizer na conta. Mas, na verdade, você tenta descobrir o par anterior, tá? Se fosse, digamos assim, 11 dividido por 3, tá bom? Então, o múltiplo anterior aqui é o 9, que 9 vezes 3, 3 vezes 3, 9, né? Isso significa que são 3 inteiros, aí de 9 para 11, 10, 11, né? Ou seja, deixa o resto 2 e 3. Então, ou seja, essa fração pode ser escrita dessa maneira: 3 inteiros e 2 terços. Tudo bem? Isso até facilita a minha vida, porque eu já sei que 11 dividido por 3 vai ser 3,6666. Infinitamente. Ou seja, eu já tenho até uma noção da reta real onde está esse valor. E a mesma coisa vale para o 9 sobre 2. O 9 sobre 2, o anterior é o 4. Perdão, é o 8, né? Ou seja, significa que é 4 inteiros, que é 4 vezes 2, 8 meio. Repare que eu acabei de escrever a mesma coisa, 4,5, porque esse daqui, ó, é o meu 0,5. Tudo bem? Me perdoe. Então, ou seja, são 4 inteiros e meio. Olha só, isso daqui é uma possibilidade da minha raiz. Se eu botar aqui 4 mais meio, é o 9 sobre 2, né? Porque eu tenho que igualar aos meus denominadores, então, ou seja, ficaria 8 sobre 2 mais meio, e de fato é 9 sobre 2, que era da onde eu parti o início. Então, disso aqui eu já não teria mais dúvida. Mas eu poderia fazer o quê? 4 vezes meio. E 4 vezes meio é a mesma coisa que 4 dividido por 2, que dá 2. Olha só que coisa interessante. Eu acabei de descobrir que a minha primeira raiz é 9, perdão, né? É 4. E a minha segunda raiz é o meio. Mais uma maneira de você fazer sem ter entrado em Bhaskara, mas eu sempre relembro, se está sem confiança, passa por Bhaskara que você vai achar o mesmo resultado, tá bom? Você vai achar lá que é 4,5 aqui, que são as raízes. Me perdoe novamente. Vamos então agora achar a raiz da nossa segunda inequação. Menos 2x mais 5. Ou seja, como eu tenho que igualar a zero mesmo para poder achar, eu vou achar então que o meu x ele vai ser o quê? Menos 5 dividido por menos 2, que é a mesma coisa que 5 sobre 2. Então, já achei mais uma raiz. E a última raiz é x e ao quadrado igual a mais 4, né? Então, ou seja, eu ficaria com x ao quadrado igual a 4, né? Porque passo para o outro lado com menos 4, mas aqui também tem um sinal negativo, então fica 4. Então, a minha raiz aqui vai ser mais ou menos 2, né? E lembrando que quando eu extraio a raiz quadrada,
4, qualquer raiz de potência par 8, ela sempre vai ser do tipo mais ou menos, tudo bem? Não se deixe esquecer pelo valor negativo. E aí o que que acontece? Agora nós temos, vamos contar aqui, nós temos 5 raízes, confere? 1, 2, 3, 4, 5, que eu tenho a raiz mais 2 e a raiz menos 2. Então aqui eu tenho 2 raízes, 3, 4 e 5. Tenho 5 raízes e 3 inequações. Então, ou seja, eu vou fazer 5 marcos de raízes e como eu tenho 3 inequações, eu vou botar 4 linhas, aquilo que eu sempre falo, uma a mais. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer meus marcos, que são 5. Esse aqui é meu marco. Primeiro marco, segundo marco, terceiro marco, quarto marco, quinto marco. As minhas raízes, minhas inequações, a minha primeira, a minha segunda, a minha terceira, a minha quarta, e vai ser o meu conjunto dos. Como se trata de maior ou igual, né, significa que qualquer uma delas, quando dá zero, satisfaz a minha equação. Então, ou seja, todas as minhas bolinhas são fechadas. Bom, vou fechar todas as minhas bolinhas aqui. Agora, o que eu tenho que fazer é colocar as minhas raízes em ordem crescente. A maior raiz é 4. A segunda maior raiz é 5 sobre 2 é 2,5. Então, seja 2,5 é maior do que 2. Então, vou botar aqui a 5 sobre 2. E depois sim vem a raiz 2. Depois vem a raiz meio. E depois vem a raiz menos 2. Ou seja, eu tenho que saber também colocar dentro da minha reta real onde estão cada uma dessas minhas raízes. Agora sim, vamos analisar. A primeira, que é uma do segundo grau, ou seja, ela tem a concavidade voltada para cima, significa então que entre as minhas raízes eu tenho valores negativos. Então, ou seja, entre 4 e meio eu tenho valores negativos. E para valores superiores a 4 eu tenho valores positivos e para cá, para valores inferiores a meio, eu também tenho valores positivos. Então, já foi a primeira. A minha segunda, eu tenho uma função linear e ela é decrescente. Significa que antes da minha raiz os valores são positivos e depois da minha raiz os valores são negativos. Então, ou seja, para qualquer valor inferior, perdão, a 5 sobre 2, eu vou ter valores positivos. E para qualquer valor que seja superior a 5 sobre 2, eu vou ter valores negativos. Dando continuidade ainda. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. A concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Então significa que entre as minhas raízes eu tenho valores positivos. Então, ou seja, entre menos 2 e 2 eu vou ter valores positivos. Entre menos 2 e 2, está aqui, ó, eu tenho valores positivos. Para qualquer número inferior a menos 2 vai ser negativo, e para qualquer valor superior a 2 vai ser negativo. Agora o que eu tenho que fazer é analisar. Eu procuro os valores maiores ou iguais a zero. Então vamos analisar aqui. Mais com mais dá mais, vezes menos dá menos. Então, para cá, para qualquer valor inferior a menos 2, eu vou encontrar sempre valores negativos. Então, seja, esses números que eu encontrar não satisfazem essa minha inequação aqui. Tá bom? Agora, eu tenho positivo, positivo e positivo. Então, eu vou ter um produto positivo. Um produto entre três números positivos, eu tenho um número positivo. Olha só, satisfaz a minha equação. Aqui eu tenho negativo, com positivo negativo. Novamente, com positivo, eu vou ter um valor negativo. Então, não me interessa.
Aqui eu tenho dois negativos, então vai dar positivo, com um positivo vai dar positivo. Então, aqui me interessa, aqui também, para mim, é solução. Aqui eu tenho negativo com negativo dá positivo, mais um positivo com outro negativo, eu vou ter um número negativo. E aqui eu tenho negativo com negativo, dá positivo, e com outro positivo eu também tenho um valor positivo. Um valor positivo e também me interessa. Mas a pergunta ele quer saber somente dos números inteiros que são soluções. Então, ou seja, eu não vou analisar a minha reta real. Eu vou, na verdade, analisar os meus números inteiros. Então, vamos analisar aqui. Eu procuro o valor aqui entre menos 2,5, eu tenho o valor 0. Repare uma coisa, o 0 é a solução? É a solução. Tá vendo? Se botar 0 aqui, eu vou ter um valor maior ou igual a 0. Vou ter um valor positivo aqui. Só que olha uma coisa interessante. O 0, ele não é negativo e ele não é positivo. O 0 é neutro. O 0 é neutro. Se o 0 é neutro, o 0 ele não faz parte do conjunto que eu procuro, porque eu estou procurando números negativos e números positivos que são inteiros. Apesar do 0 ser um número inteiro, perdão, né, a gente considerar o 0 um número inteiro, ele não é nem positivo nem negativo, então ele não faz parte da minha solução. Mas entre 0 e menos 2, eu tenho o menos 2 e o menos 1, que são soluções. Porque o menos 2 aqui, ó, ele está bolinha fechada. Então, ou seja, os números negativos que eu tenho como solução são 2. Então, vamos botar aqui, ó, negativos. Ele pergunta, na verdade, a quantidade, né? É quantos, né? Então, eu tenho 2 números negativos que satisfazem. Quem são eles? Né? Posso botar aqui no meu conjunto de solução. É o menos 2 e o menos 1. São os dois números negativos que satisfazem a minha equação. Agora, os números positivos. Vou analisar aqui os positivos. Pois bem, eu já sei que é para frente de 4, todos eles são. 5, 6, 7, 8, 9, 10, então infinitos. Tá? Todos ali infinitos. Ou seja, para cima de 4 aqui, ó, como eu já estou vendo aqui, ó, tudo positivo, já satisfaz. Mas a gente pode dar um conjunto de solução bonitinho. Vamos analisar aqui se eu quisesse escrever todos os positivos. Então eu escreveria que x pertence aos inteiros não negativos, tá bom? Excluir, tá? Ou seja, não negativo, e eu estou excluindo o 0 desse conjunto aqui, tá bom? Tá ok. Olha só, entre 0 e meio, eu não tenho nenhum número positivo. Tá? Entre meio e 2 não é solução. Entre 2 e 5 sobre 2, ou seja, entre 2 e 2,5, eu não tenho nenhum número inteiro. Mas o número 2 é solução. E o número 2 ele é inteiro. Então, eu posso dizer que o meu x ele é igual a 2. Como eu tenho um intervalo, eu já vou usar o ou. Apesar do 2,3 ser solução nos reais, ele não é um número inteiro. Então, nesse momento aqui, somente o número 2 faz solução, o número 1 não é, porque aqui, ó, entre 0 e meio, né, eu não tenho nenhum número inteiro. Entre meio e 2, eu tenho o número 1, mais o 1, quando eu uso, ele vai dar um valor negativo, então ele não satisfaz para mim. Entre 2 e 2,5, eu não tenho outro valor positivo, senão o 2, que é solução. Entre 2,5 até 4, eu tenho um outro inteiro, que é o 3, mas dá negativo, entra no mesmo caso do 1, ou seja, vai dar um valor negativo. Porém, entre 4, inclusive para frente, ele também satisfaz. Eu posso escrever como x maior ou igual a 4. Então, comprovando aqui que eu tenho infinitos positivos. E nos números negativos aqui, se eu quisesse escrever, eu poderia escrever que x pertence agora aos não positivos, eu excluo também o 0, tá ok. X é igual a menos 2 ou
x é igual a menos 1. Também é uma das soluções. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Forte abraço.